Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este webinar. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor da Embarcadero para a América Latina e hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento web com EXTJS, em particular para desenvolvedores RadStudio, Delphi e C++ Builder. Esta é a agenda que nós vamos seguir hoje, então a ideia é entender um pouco melhor o que é o EXTJS da Sencha, né? A Sencha que foi adquirida aí recentemente pela Embarcadero, pela Idera, e agora passa a fazer parte aí do nosso portfólio de produtos. Como, então, começar com Sencha, fazer aí a instalação inicial e começar a entender o framework. Então, a gente vai fazer uma introdução aí ao XJS. Também, o XJS é um front-end e, obviamente, você tem a, a, a necessidade da construção de um back-end que vai falar REST e JSON para servir dados para esse cara. Então, nós vamos empregar o RAD Server como o nosso back-end digamos, foco, né, para as aplicações com XJS, dado a escalabilidade e uma série de recursos que o RAD Server tem muito interessantes que nós vamos ver hoje. Então, aí teremos aí um primeiro projeto com o RAD Server e, ao final, a integração desses dois mundos. Como é que eu coloco o XJS para falar com o RAD Server? Vamos fazer aí um CRUD, vamos fazer uma aplicação com já mais detalhes, edições em grid e a comunicação do XJS com, via REST com um back-end REST, nesse caso o RAD Server. Ok? Então, iniciando pelo XJS, pelo framework em si, né? O XJS é um conjunto rico de estruturas e interfaces criados sobre JavaScript, né? Porém totalmente componentizado, que permite a criação rápida de aplicações web. Então, o foco do XJS, podemos dizer que é, assim como ocorre no mundo rádio, a produtividade. Tá? O XJS traz uma coleção de controles visuais totalmente personalizáveis. Nós estamos falando de mais de 115 componentes que podem ser utilizados na interface de sua aplicação, todos previamente testados e todos com um alto desempenho, mesmo com grande volume de dados. Então, isso é um foco bastante interessante do framework. Né? Ele também conta com um gerenciador de layout que permite que você organize sua aplicação de uma maneira que ela vai ter o comportamento adequado nos diversos navegadores e tamanhos de tela. Né? Esse é um problema recorrente nas aplicações web. Também é parte desse pacote uma estrutura para tratamento de dados que permite que você separe totalmente a camada da interface com o tratamento de dados em si. Né? No caso de uma aplicação EXTJS, você terá a interface e aí uma camada de um pacote de dados, né? Onde estão configurados quais são os dados que eu vou manipular nessa aplicação e como eu obtenho esses dados, já que o XJS em si não vai fazer o acesso a um banco de dados ou não vai funcionar como um repositório, e sim vai falar com um back-end e ali é que você define essa comunicação REST, porém totalmente separado do front-end, de maneira que facilmente você pode ter ali ajustes tanto do front-end quanto dessa camada de dados sem impacto em toda a aplicação. Tá? Os projetos da XJS eles são baseados ou no modelo MVC, isso até a versão 5, depois nós vamos falar aqui das versões, mais recentemente no modelo MVVM, que é o Model View Model. Então, se você tem curiosidade sobre esse assunto, este blog, que eu estou deixando aqui o link, ele tem uma explicação bastante completa sobre esses patterns, né? Essa mudança para o MVVM e como você deve aplicar isso nos seus projetos. É um pattern para um design de uma aplicação organizada, especialmente quando falamos de aplicação web. Tá? Bom, aqui eu tenho um resumo das versões, da história de versões do XJS. A gente não vai estressar muito nisso, mas é importante entender que o que é conhecido aí como as versões modernas do XJS são aqui a partir da 5, né, 4, 5, com a adoção da arquitetura do MVC e depois a migração para o MVVM. Né? Hoje, nós estamos na versão 6.5.3, ela é de janeiro aqui de 2018, e é esperado para breve a disponibilização de uma release 6.6 que traz aí uma série de novidades. Então, este é o roadmap. Né? Nesse blog você pode consultar detalhes desse roadmap.
Aí você vai encontrar aí uma explanação de cada um dos gerentes do produto, né? Acerca desses detalhes de cada um desses produtos que você vê aqui nesse roadmap. Aqui não está falando só de Sencha, mas sim também dos outros produtos da Sencha, não somente de XGS. Então recomendo aí uma visita a esse blog, mas em geral a próxima release é esperada, 6.6, traz uma série de recursos aí interessantes, tá? Essa release aqui está aí a ponto de ser liberado, tá? Então, isso com relação a versões e roadmaps. Bom, como é que eu inicio com o XGS? O XGS ele é disponibilizado sob duas licenças. Então, você tem a licença comercial, modelo tradicional de qualquer produto, e uma licença GPL. A licença comercial como o próprio nome indica, né, ela exige o pagamento de uma taxa, um custo, para cada desenvolvedor que vai utilizar o produto. Se você optar por uma licença GPL, então, de acordo com a própria licença GPS, o seu GPL, o seu projeto também deve se tornar um projeto de código aberto. Então, obviamente, isso não é adequado para projetos comerciais. Tá? Então, você tem a licença tradicional e a licença GPL. Existe um trial disponível, 30 dias, tá? Aqui estão os links para download. E neste endereço você encontra a licença da versão GPL e como baixar o framework. É claro que o produto completo ele traz uma série de complementos. Por exemplo, nós veremos hoje o Architect, que é uma IDE para a construção visualmente da aplicação. A versão código aberto ela está focada no framework. O que é aberto é o framework em si, ou seja, as bibliotecas JavaScript sem editor visual, sem as ferramentas de automação do EXTJS. Okay? Então vamos aí agora a uma introdução ao XJS, ou seja, a gente vai olhar para o XJS da maneira mais simples possível, como é que eu compreendo e como é que eu inicio com o framework e como é que está a sua organização em termos de bibliotecas. Então, exemplos bastante simples aqui criados num editor de texto para que vocês compreendam o funcionamento da biblioteca em si. Então, para entender melhor isso, eu tenho aqui um conjunto de exemplos. Bastante simples, mas que ajudam a compreender um pouquinho da estrutura. Né? Então, para editar esses exemplos, eu estou usando aqui um editor, um freeware, tá? Chamado Coffee Cup. Um editorzinho leve, bastante interessante para HTML. Ele é feito em Delphi, então daí uma das razões da escolha, né, para mostrar que um cara interessante é feito em Delphi, é um produto comercial, ele tem uma versão full, tá? Uma série de automatismos e etc, bem interessante. Mas é um editor HTML, então vamos entender um pouquinho do que é o EXT.js. Né? Este primeiro exemplo que nós temos aqui, somente um Hello World para entender a arquitetura do EXT.js, mas partindo de um HTML mínimo, né? O que nós temos aqui? Nós temos a inclusão das bibliotecas do EXT.js, então você tem aqui um style sheet, né, do tema clássico, e temos aqui a biblioteca do framework em si, né, esse JavaScript. Então, observe que aqui, ó, o que a gente está fazendo? Aqui, ao inicializar a aplicação, ou seja, quando a página estiver pronta, né, ele vai fazer a criação. Então, observe que nós temos o conceito do create, né, como se fosse aí um objeto lá na sua linguagem de programação, lá no Delphi. Então, temos aí um create, estou criando um objeto do tipo panel, né, estou dizendo aonde é que ele vai renderizar. Esse cara é uma div, ó, que está aqui embaixo, né, o tamanho disso, um título e um HTML, que é o conteúdo. Né? Esse editorzinho aqui, ele possui um preview, tá? Eu posso fazer aqui um Ctrl F9, ele abre no browser a aplicação já, o seu código executando. Né? Então, esse cara aqui é o resultado desse código que nós estamos vendo aí. Tá? Basicamente um panel com um título, mas isso para ilustrar digamos, como funciona. Então, isso minimamente, um menor exemplo aí do XT.js possível. Né? O segundo exemplo, novamente, referenciamos a biblioteca, e aqui está criando um panel,
né? Com 2 tabs, então aquele conceito da tab, como você tem lá no tab control, no page control no Delphi, então aqui 2 tabs, né? Veja que é bastante declarativo, é um código relativamente simples de entender, né? Aos poucos você vai acostumando com a sintaxe aqui, é relativamente simples de entender, porque você cria aqui um panel, dá o tamanho dele, e aí adiciona itens, isso aqui é um array, você vai adicionar quantos itens você quiser. Veja que aqui tem um listener, o listener é o correspondente ao nosso evento, né? Então, você tem aqui, quando renderizar, ou seja, quando o cara abrir a aba 2, né? Estou dando uma mensagem aqui, só para indicar que ela foi clicada. Então, você consegue também tratar eventos. Se nós fizermos aqui um Ctrl F9, ó, então tem lá a primeira guia, quando eu entro na segunda guia, foi colocado um evento ali só para mostrar que eu entrei na segunda via, na segunda guia dele, tá? Muito bem. Exemplo 3, novamente, estamos referenciando as bibliotecas aqui do XT.js, e aí, nesse caso, é simplesmente a criação de alguns panels, né, alinhados. Então você tem aqui um primeiro panel, um segundo panel, né, e eles estão todos como parte desse viewport. Viewport é como um container no contexto aqui do XT.js, né? Então, se você executa esse cara aqui, você testa esse cara, você tem esse conceito dos panels alinhados dentro de um viewport, estão ocupando toda a tela. Então, esses conceitos de alinhamento são extremamente importantes, assim como você usa isso numa aplicação responsiva, por exemplo, no Delphi, no FireMonkey, né? A mesma coisa se vale, a mesma coisa é válida aqui para o contexto do XT.js. Né? Esse outro cara, ele já está usando aqui um container e tem um layout chamado accordion. Esse cara é aquele componente que faz ele expande e retrai cada um dos itens que você tem aqui embaixo. Então, criando aqui 5 itens, né? Isso aqui você pode facilmente manipular, adicionar outros, etc. Isso aqui é arquivo texto, né? Então, se nós executamos aqui, ó, tem 5 panels, né, integrados a esse container, tá? Então ele está criando aqui o container. Então você tem esse resultado aqui, esse conceito, né? Isso para mostrar como é fácil. Veja aqui, você cria elementos visuais no HTML que não são simples de serem criados aí no braço, né? É bem interessante, bem fácil de entender, né? Um exemplo adicional aqui, esse cara nós já estamos fazendo uso aqui de um card, né, do conceito dos cards. Então, isso aqui é legal para você montar como wizards, né? Então você tem um next, né, e tem um previews, ou seja, você vai navegar entre esses itens, esses cards que estão sendo adicionados aqui, como se fosse um wizard para completar uma transição, por exemplo, um cadastro, onde você tenha várias validações, etc. Né? Então veja que é simples em termos de código, né? A codificação é bastante simples, e aí você tem como resultado isso daqui, ó. Né? O next, o preview. Veja que é bem interessante. Você fazer isso aqui no JavaScript puro aí toma um certo tempo, né? Ou muito tempo, por assim dizer. Este outro exemplo, nós temos já o conceito de um form, né? Então, aqui ele está criando num panel um form, né? Está dando um ID aqui como new form. Né? Aqui o render é uma div que está aqui embaixo. Tá? Mas o que é que está acontecendo aqui nesse form? Ó? Veja que ele está adicionando itens nesse form, né? E aí você começa a ter os grandes facilitadores, né? Por exemplo, aqui são opções desse rádio, né? Aqui é um checkbox, então você tem aqui as opções desse checkbox, os itens, né, de um grupo de checkbox, campos numéricos, né, com formatação, você tem spinner. E aí você tem eventos no spinner, veja. Eu posso ter eventos, né, quando eu incremento ou decremento os valores do spinner, quando vai up, quando vai down. Né? Tem o time field, combo box, né? E por aí vai. Então você tem validações
por exemplo, não permite vazio e todo esse tipo de coisa. Então isso aqui facilita enormemente, né? Se nós colocarmos ele no browser, ó, você tem aí um formzinho, né? com texto, com calendário, com checkbox, né? Com rádio, já com os tratamentos aí, campo numérico, né? Spinner, time field e assim vai. Combo box, né? Tudo que você precisa, na verdade, ó, uma caixa para abrir um arquivo, tudo que você precisa quando você está pensando numa aplicação realmente de negócios comercial. Tá? Outro exemplo, vamos lá, esse cara aqui nós estamos criando um conceito aqui que seria o envio de um e-mail, né? Então ele vai abrir uma nova janela, por isso aqui esse New AXT Window, né? Essa nova janela é como um pop-up para que seja preenchida, né? E aí você tem os botões que vão ser exibidos nessa nova janela, né? E as ações que vão ser tomadas ao concluir esse formulário. Então, se nós executamos isso, ó, aqui ele abre a janela, você vai ter esse conceito aqui da janelinha aqui ao meio, né? Nós temos o preenchimento e aí você tem as validações, save, né? O send, né? E etc. Todos os botões aí funcionando e o fechamento da janela. Então, veja que é bastante interessante, né, a forma que ele permite você compor as coisas aí dentro do conceito do JavaScript. Um outro cara mais aqui, esse é interessante, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho já o conceito de um data model. Então, aqui a gente consegue ter uma visão já um pouco mais clara. Isso, num exemplo real, estará separado, né, em diferentes arquivos, naquele conceito do MVVM, mas aqui, para ilustrar, ele está integrado num único arquivo. Então, o que é que você tem aqui? Você tem a definição do Data Model. O que é o Data Model? É similar ao que você teria ali, vamos lá, fazendo uma alusão, né? Não vamos radicalizar no conceito, mas fazendo um paralelo. O que é esse cara aqui? Esse cara é similar ao que você estaria considerando ali um dataset. Então, você está definindo quais são os fields que você tem, tá certo? Depois aqui os dados. Nesse caso, o data, né, ele está aqui estático, né? Isso aqui ele pode ser substituído por uma chamada REST ou qualquer outra forma de consultar algo externo aqui e preencher esses dados. Tá? E finalmente a gente está desenhando aqui um grid. Então aqui na criação desse grid, né, você vai especificar o que é que você quer no grid, o tamanho, onde ele vai renderizar, nome, né, stripe de rows, qual é o store, então o grid store que está definido aqui, ó, né, ele decriou um data store baseado no modelo Student Data Model, que está definido aqui em cima, com os dados definidos nessa variável MyData. Simplesmente eu estou criando a base aqui para o meu grid, e aqui nós estamos desenhando o grid com cada uma das colunas, ó. Tá? Então, aqui eu criei um grid com essas colunas. Se nós testarmos isso no browser, ó, o resultado que você tem é um grid com ordenação, com os dados aqui, você pode recolhê-lo, etc. Então, um grid aí já profissional, baseado no XT.js. Mais um cara aqui interessante, nesse exemplo, está enfatizando aqui um pouco melhor a questão dos eventos, ou listeners, né, no caso do JavaScript, ou do conceito aqui do XT.js. Então, basicamente está sendo definido um botão, né, nesse painel, né, tem um div aqui, então ele localizou aqui o div, né, estou renderizando o botão nesse div, e no clique nós temos um alert, só para mostrar como é que você trata eventos aqui dentro desse cara. Então tá aqui o botão, ó, e aí
o botão foi clicado, então facilmente você define os tratadores aí de eventos. Um último exemplo aqui nessa parte digamos, um Essentials, né? Uma visão básica de AXT.js. Veja que é um framework bastante completo, ele inclusive incorpora aí alguns conceitos da orientação a objeto, novamente. Né? O JavaScript não é uma linguagem fortemente tipada, mas o framework em si do AXT.js permite algumas coisas, como por exemplo a criação dos objetos, né? A criação das classes que nós vimos. E esse caso aqui está mostrando para a gente como é que você trabalha, por exemplo, com herança dentro do AXT.js. Veja que aqui nós estamos definindo uma classe, ó, tá? Essa classe chamada person, né? Está inicializando aqui um nome, tem um construtor que recebe o nome como parâmetro, tem um método getName que retorna o nome, algo bastante simplório, mas temos aqui a definição de uma classe. Em seguida, nós estamos fazendo uma herança dessa classe. Então veja que aqui está definindo uma classe student que estende person. Então esse cara tem uma propriedade nova, school name, tem uma função que recebe nome e o nome da escola, né? O construtor que recebe nome e nome da escola, e tem uma função get school name, ou seja, essa função foi declarada aqui no student e não lá na classe person. E aqui embaixo, ó, a gente está criando um objeto, né? Então student object é um create do tipo student, né? Passando para ele o xyz como primeiro parâmetro, que é o nome, e o nome da escola. E então chamando o getSchoolName, que é um método que foi declarado aqui embaixo. Né? Então, o conceito de herança, se nós executarmos aqui no browser, ele executou o método da classe já herdada ali. Então, isso para mostrar como é possível você também usar isso, né, na lógica de sua, conceitos de herança, para, obviamente, tornar o seu código mais simples, né, e mais produtivo. Muito bem, dando sequência, então, passemos agora a falar do RAD7, que será a base para a criação das nossas aplicações com AXT.js. Então, o RAD7 é um back-end pronto para uso, né? Um serviço que te permite facilmente criar novos back-ends ou ainda migrar código, lógica existente que você já tem em Delphi ou C++ Build. Então, basicamente, nós estamos falando de um container, né, que permite a publicação de APIs REST. Né? Então, aí nós estamos falando de aplicações orientadas a serviços, né, microservices, extremamente performático, né, no qual você pode publicar as suas APIs, as suas regras de negócio, tá? Dentro dessa arquitetura baseada em serviços, né, aberta, escalável, e distribuir a sua aplicação, seja em ambiente privado, Windows ou Linux. Então o RAD Server está disponível tanto Windows Server 64 bits quanto Linux Server 64 bits, né, ou ainda nas nuvens, infraestruturas como Amazon, Rackspace e Azure. Né. Então, dentro do RAD Server você tem um conjunto de soluções já prontas para uso, né? Passando pela criação das APIs REST. Né? Na verdade, nós estamos falando de construir pacotes em Delphi ou C++ Builder, BPLs, e publicar esses caras como APIs REST. Tá? E aí vem um conjunto de integrações. Então, desde as suas BPLs podem fazer uso desde conexões com qualquer base de dados, via FireDAC, por exemplo, ou outros frameworks. Também conexões com dispositivos de IoT. Serviços que estão nas nuvens, então ele vai funcionar ali como um middleware, né? E uma série de serviços já prontos para uso, por exemplo, gerenciamento de usuário, notificações push, suporte a beacon fence, rastreamento de localização, né? Analytics, então você tem toda a funcionalidade de Analytics, ou seja, todas as estatísticas de uso do seu back-end já integradas nesse servidor. Tá? Então aqui um pouquinho de visão de arquitetura do RAD Server. Né? Existe um banco de dados chamado de EMSDB ou RAD Server Database. Esse banco de dados ele é para uso exclusivo do serviço do RAD Server. Não é o banco de dados onde você armazena as suas informações. Sim, ele é a infraestrutura do RAD Server. Então aí é onde você tem toda a parte de versionamento das APIs,
controle de usuários, grupos, instalações, push, né? Todo esse suporte está, na verdade, fundamentado nessa base de dados Interbase, que é parte da distribuição da instalação do RAD Server. E aí você vai desenvolver os seus recursos, as suas packages, né, BPLs, e hospedá-las no RAD Server. Do lado cliente, qualquer infraestrutura, qualquer ferramenta que fale REST ou JSON pode falar naturalmente com o RAD Server, porque a gente está falando de REST e JSON standard, né, os métodos ali standards, os verbos do HTTP, né, o get, put, put item, delete, standard do HTTP. Então, é isso que o RAD Server te oferece, esse container pronto para utilização. Tá? Nas versões mais recentes, nós temos vários aprimoramentos, entre eles esse suporte multi-tenancy, né? Permite que você configure instâncias dentro de uma mesma instância do RAD Server, serviços distintos. Então eu tenho ali tudo separado, usuários, grupos, instalações independentes, né? Configurações independentes no mesmo servidor. Né? Isso foi adicionado aí na última versão. Nós temos também melhorias de performance bastante significativas sendo aí disponibilizadas em breve. Então, algo realmente uma performance comparável a qualquer back-end, a qualquer framework, a qualquer aplicação de back-end. Tá? Então, isso é o que você pode fazer hoje com esse novo suporte multi-tenancy. Né? O que anteriormente você teria múltiplos servidores, agora você consegue ter essas configurações individuais dentro de um mesmo servidor. Tá? O RAD Server ele é parte do Delphi ou C++ Builder, Enterprise ou Architect. Então, o produto RAD Server em si já está integrado no seu ambiente de desenvolvimento. Né? O RAD Server, na verdade, são assemblies que você vai distribuir, né? Onde seja em Apache no Linux ou IIS, Internet Information Service, no Windows. Então, esses assemblies são os responsáveis pelas cargas das suas BPLs e a exposição disso como os métodos como APIs REST. Tá? Então, toda a instalação do Delphi e C++ Builder Enterprise já tem ali uma licença de teste de 5 usuários, servidor de desenvolvimento que você pode usar para o desenvolvimento. Né? Então toda essa parte de desenvolvimento e avaliação do RAD Server já está dentro do seu Delphi, do seu C++ Builder, não precisa instalar nada. Tá, ok? Quando você estiver pronto para instalar a aplicação final, aí sim você vai atribuir ali uma licença para ter, por exemplo, usuários limitados. Então, a partir da versão 10.2.2 do Delphi e do C++ Builder, o produto traz uma licença ilimitada do RAD Server. Então, uma licença single site, ou seja, um servidor com ilimitados usuários do RAD Server é parte hoje da licença do Delphi, do C++ Builder e do RAD Studio Enterprise ou superior. Tá certo? Vamos entender então um pouquinho como funciona, né, o RAD Server, a estrutura, para daí criarmos alguns exemplos e conectá-lo ao cliente com EXT.js. Bem, partindo do princípio que o RAD Server já está instalado com o seu Delphi ou C++ Builder, se eu navegar aqui para onde está instalado o meu RAD Server, ou meu Delphi, perdão, vamos focar aqui em 64 bits, ó. Você tem aqui os binários do RAD Server, esses caras são usados para desenvolvimento, por isso o nome é dev console, dev server. Né? Ele vai ser chamado automaticamente, você não precisa criar atalho, nada para esse cara aqui. Mas para você saber que toda a infraestrutura já está aqui. Tá? Quando eu vou fazer o deploy, por exemplo, para o IS, ó, aqui estão os binários para o deploy para o IS, os ISAPs. Né? Assim como você vai encontrar os módulos para Apache também, e também na versão Linux. Tá? Então, tudo que você precisa para desenvolver já está aqui. Não tem que se preocupar com isso. Como é que eu começo com o RAD Server? Então, quando você vem aqui em New Project, você tem aqui uma categoria EMS. Tá? Você vai criar um pacote, que pode ser vazio ou já com recurso. O recurso é, na verdade, onde você desenvolve a sua API. Então, você vai nomear essa API. Né? Vou basear aqui no Data Module, porque aí você pode colocar componentes visuais, componentes de forma visual, como os componentes de acesso a dados, do FileDAC, etc. Aqui você define que métodos você vai implementar nesse cara. Lembre-se, isso é baseado em HTTP,
Então você tem os endpoints e os métodos padrões do HTTP, né? Os verbos do HTTP. Então get item, post, put item e delete item. É o standard do HTTP. Então quando você finaliza esse wizard, o que você tem como resultado, observa aqui, é uma BPL, né? Essa BPL tem uma unit, que é a unit dos seus recursos, e aqui você tem uma classe. Esses são os métodos que você vai implementar para este recurso. Eu posso nomear o recurso aqui como users, clientes, o que seja, e aí você tem os métodos standards do HTTP, onde você vai implementar e naturalmente retornar aqui JSON, né? O retorno aqui é sempre JSON, por isso que ele está aqui dando como exemplo, codificando aqui uma string em JSON, né? Ou no caso do getItem, quando você recebe um parâmetro, passando a string mais o parâmetro. Então, isto é o resultado do seu desenvolvimento. Quando você conclui isso, ou quando você vai testar isso, simplesmente você dá um F9 como você está habituado. Mas o que acontece, na verdade, é que no projeto RAD Server você tem um parâmetro na execução que chama o Dev Server, que é o servidor de desenvolvimento, e passa essa BPL como target. Tá certo? Então, se nós tomarmos este recurso aqui, ele não vai fazer nada no momento, você vai devolver esse teste aqui. Né? Posso escrever aqui teste do RAD Server. Vamos criar aqui uma pasta. Ele carregou o servidor de desenvolvimento. Observe que aqui ele carregou os recursos que já são parte da infraestrutura do RAD Server, como versão, API, usuários, instalações, push notifications, e carregou o seu projeto. Está aqui, ó. Tá? Ele carrega em tempo de execução. Se nós abrirmos o browser, ele vai olhar direto para a versão, para o método version, que é o default do servidor, tá? Para que você saiba que versão do RAD Server você está usando, mas eu posso testar ali o get. Olha lá, o get retornou o teste do RAD Server, tá? Que é o método ali que nós implementamos aqui nesse recurso. Então, é assim que o RAD Server está estruturado. O resultado final do seu projeto é uma BPL, que você vai distribuir com o RAD Server. E aí tem os métodos para distribuição disso no Windows ou no Apache e etc. Tá? Então, esse é, digamos, o básico aí de um cara, né? Eu vou carregar aqui um projeto. Antes de entrarmos no RAD Server em si, no projeto RAD Server que nós vamos depois integrar com o EXT.js, eu queria mostrar somente esse recurso aqui que é novo, pouca gente conhece porque isso aqui saiu no 10.2.2, no JSON, no Faridac, perdão, no Faridac, né, no Batmove do Faridac. Então o Faridac tem um conjunto de componentes para ETL bastante interessantes, que permite importação e exportação de dados, e aí foi adicionado um writer para escrever em JSON. Tá? Então, lá no Faridac ETL, agora tem um componente JSON writer que permite você exportar qualquer dataset em JSON e extremamente configurável. Então, o que nós temos aqui nada mais é do que uma conexão a uma base Interbase. Eu vou, inclusive, checar aqui se o Interbase está ativo. Está rodando aqui, vou restartar o serviço, que é a versão de desenvolvimento, né? Conexão Interbase standard, uma tabela aqui, projetos, né? Fazendo um select, exibindo os dados no grid. E aí nós temos o Batmove. O Batmove tem um reader, que é o dataset, tem um writer. Então você tem aqui um Batmove dataset reader, onde você aponta para o dataset e configura como é que esse dataset vai ser carregado. E um writer que é um JSON writer. O writer é quem vai escrever o meu JSON. E aí eu tenho inúmeras formas de configuração aqui. Ó. Eu posso definir um monte de coisa a respeito desse JSON, é extremamente flexível. Tá? Então, se nós olharmos esse primeiro botão aqui, ó, eu estou fazendo o básico, que é criar um string, apontar dar essa string aqui para o nosso JSON writer, execute no Batmove e o resultado do string sendo jogado aqui nesse memo para a gente observar o JSON. Estou usando ali JSON com indentação. Então, se nós ativarmos aqui o dataset, esse é o dataset que a gente vai serializar, JSON, e aí o resultado aqui no memo, JSON bonitinho, standard, serializado com indentação, formatado. Tá? Nesse segundo botão aqui, nesse Class Helper, o
que eu estou fazendo, na verdade, é simplificar um pouco as coisas. Claro que isso daqui é um ensaio, você pode e deve melhorar muito, né, esse código, mas o que é que ele faz? Eu criei aqui uma classezinha, na verdade um data module, para que você pudesse colocar os componentes aqui e não ter que instanciá-los no código, né, para exibir todas as propriedades. Então, claro que você pode trabalhar isso aqui somente com uma classe, mas aí criando aí nessa classe uma abstração com todas as propriedades, por exemplo, do JSON Writer, que você possa definir na criação dessa classe ou como propriedade da própria classe, que eu optei por simplesmente criar um data module, adicionar os componentes do Batmove, né, de maneira genérica. Então você tem um Batmove sem configuração, você tem um reader para um dataset e um writer. E nós temos aqui um class helper, né, chamando aqui JSON helper, dataset JSON helper, tá? Simplesmente para criar aquele mesmo efeito que nós já utilizamos em algumas classes open source que eu tenho por aí, de fazer um dataset as JSON array ou como string, de maneira sem ter que ficar criando ali conjunto em componentes para esses caras. Então esse class helper é um helper para o dataset, então ele vai acoplar o dataset. E aí o que nós estamos fazendo? O que nós já fizemos no outro código, no JSON array, simplesmente criando o string e fazendo o Batmove executar com base nos parâmetros passados, no próprio dataset que a gente está criando o helper, né? E no JSON retornando ele como um string. Esse cara vai ser útil lá no RAD Server, nós vamos utilizar no RAD Server. Então, aqui nesse caso, utilizando o class helper, você simplesmente referencia ele aqui na sua unit, né? E aí, ao invés de todo esse código aqui, nós simplesmente vamos fazer algo assim. No class helper, project table as JSON array. Então, minha tabela ali como um JSON array, isso reduz seu código. Obviamente, no desenvolvimento é muito mais prático, então aqui ao clicar, simplesmente já está serializado ali, além de ativar o dataset. Então, algo simples, mas para tornar mais produtivo o seu código, um class helper aí usando esses caras. Então, isso para mostrar esse novo recurso aí que está no ETL. No ETL do FireDAC, tá? Para a serialização de JSON. Vamos lá. Este exemplo do RAD Server. Então, aqui nesse exemplo do RAD Server, nós estamos usando aquele JSON Helper, né? Que nós temos aqui uma conexão com uma tabela, um Customer Table, e nosso código. Então, vamos lá. Eu nomeei o recurso como Customer, é aquele mesmo modelo que a gente viu há pouco ali na criação de um projeto com o RAD Server. Eu vou implementar aqui, nesse caso, os métodos get e getItem somente, né? No get, eu tenho um select do customer, lá no meu customer table. Né? Como a gente está reutilizando o customer table aqui, então estou explicitamente atribuindo aqui o select. E fazendo a serialização, ó, como string, então customer table as JSON string. No caso do getItem, nós temos um parâmetro, então a gente recebe o parâmetro, faz o select baseado no parâmetro. Né? É claro que isso aqui você deve tratar melhor, você deve tratar também injeção de SQL e tudo mais, bastante simples de fazer isso. E aí você tem aqui o resultado, um JSON string também, de um cliente aqui, um customer em particular. Então esse é o nosso projetinho RAD Server. Se nós executamos esse cara, eu dei aqui um Open Browser, o nosso recurso ali se chamava Customer, não é isso? Então, Customer, ele listou a tabela Customer em JSON. Ok? Isso aqui é feito do browser. Né? Se eu vier aqui o Raw Data, eu tenho lá o JSON formatadinho. Né? O browser faz esse estilo aqui para exibir os dados para você. Então, você pode examinar tudo aqui, os headers. Então, é tudo standard, 100% padrão. Tá? Pode ser consumido isso aqui por qualquer aplicação. Eu posso aqui passar como parâmetro, por exemplo, vamos tomar aqui o 1003. Então, recurso 1003, né? O cliente de 1003 retornou aqui como parte do meu da resposta aqui em JSON ou todo o dataset, tá certo? Esse é o efeito ali. Então, isso é um REST standard, 100% padrão. Tudo bem? Baseado nesse cara, é que nós vamos construir uma interface agora web, lá com XT.js, consumindo esses dois métodos aqui. Tá certo? Então vamos a essa parte do nosso projeto. Vamos
vamos minimizar tudo aqui. Comecemos por entender como é que eu crio um projeto, então, com o EXTJS. Primeira coisa bom, aqui eu tenho já baixado e instalado as ferramentas do Sencha. Né? Nós vamos focar hoje, nesse momento, em dois caras. Primeiro, no framework. Então, o framework é, na verdade, o EXTJS baixado aqui localmente. Né? Então, aqui todo o framework, eu tenho aqui duas versões. Tá? Você pode ter inúmeras versões do framework, porque você pode ter projetos em distintos frameworks que você ainda não atualizou, apesar de ser extremamente fácil fazer o upgrade de frameworks no projetos do XTJS. Esse é um diferencial muito grande, porque quando você está lidando com frameworks, você acaba encontrando por aí em JavaScript coisas incompatíveis, etc. Que é muito fácil fazer a migração, a ferramenta automatiza essa migração de framework quando saem recursos novos. E nós vamos focar também no CMD. O que é o CMD? Ele também tem uma versão para cada framework, né? Porque naturalmente ele incorpora o que o framework novo trouxe de recursos. Então, o CMD é uma aplicação de comando de linha que que automatiza tarefas do Sencha, como por exemplo a criação de um novo projeto no modelo, por exemplo, que você escolher, pode ser o Classic, Universal ou somente Modern. Ele cria toda a infraestrutura de pastas, copia o framework, cria aquela estrutura do MMVM, o primeiro template para que você dê o start no seu projeto. Ele também serve para distribuir a aplicação, ele faz o build da aplicação. O que é o build? Ele empacota tudo, reduz o JavaScript, né? Tira os espaços, torna ele compactado. Tradução de JavaScript para JavaScript standard, né, para que você tenha uma performance de load melhor. Então ele faz também o deploy e o update do site direto para você, se você quiser. Ele tem comandos para isso. É uma ferramenta de automação de build, então pode ser incluso aí em automações de build e tudo mais. E ele possui também um servidor web integrado para tempo de desenvolvimento, tá? Então nós vamos explorar um pouquinho esse cara. A primeira coisa que eu vou fazer é a criação de um projeto para vocês entenderem como é. Então, por exemplo, digamos que a gente vai criar um projeto aqui dentro dessa pasta aqui, né, do www-root. Criar aqui um folder, vamos chamar aqui de ext101, tá? Vamos abrir um command aqui. Então nós vamos aqui criar nosso primeiro projeto com o EXTJS. Aqui nós temos o framework completo instalado, né, mais as ferramentas. Nesse caso estamos usando aqui o CMD. Então o que acontece aqui? Ele está fazendo, invocando aqui o CMD Sencha, usando o SDK nessa versão. Posso escolher uma versão que eu queira utilizar. Generate app, dar um nome aqui para a aplicação. Pode ser, por exemplo, ext101, aqui nesse próprio diretório. Então ele vai invocar o Sencha CMD e vai fazer todo o processo de geração da aplicação. Estão observando aqui sendo criado arquivos aqui, ó. É a infraestrutura do Sencha. Então ele vai fazer a cópia do framework, etc. Tá? E vai entregar uma aplicação funcionando aqui mínima, né? Um template. Considere isso um template. Estou criando aqui uma aplicação universal. Caso contrário, você pode especificar se você quer somente Classic, somente Modern, que seria somente para dispositivos móveis. Ao final do processo, ele concluiu aqui que nós temos esta estrutura de diretório. Aqui nós observamos algumas coisas, como por exemplo um folder app, aqui onde está a lógica, a infraestrutura da sua aplicação. Um folder classic, um modern, aqui é onde você constrói as views, tá? De cada um dos frameworks. Se eu quero, por exemplo, suportar um browser desktop, então eu crio views aqui, tá? Para o browser considerado modernos, né? Eu crio views aqui, e aí você consegue dizer quando cada uma dessas views entra em ação, etc. E tem todo um conjunto de detalhes aí com relação ao Sencha, que vale a pena olhar ali para a documentação deles, porque tem bastante coisa interessante, tá? Tem que estudar realmente a documentação, tem bons livros aí à disposição, mas isso é um resumo de como a brincadeira aqui funciona. E aí você tem um servidor chamado, na verdade aqui é um watch, né? Ele vai monitorar aqui a aplicação e vai carregar um servidor onde você pode testar a aplicação. Então isso que nós criamos aqui, ó, vou fazer aqui um Sencha app watch. Ele vai olhar aqui para esse arquivo de configuração que ele criou e vai dizer que está colocando a aplicação no ar. Obviamente isso é para teste, né? Então ele está ouvindo aqui na porta 1841, ó, tá certo? Então se nós voltamos aqui o nosso browser,
localhost 1841, vejamos se já está acabando aqui, ó. Waiting for changes. Nesse momento ele está ouvindo se você altera alguma coisa no diretório. Quando você altera, ele já atualiza os caches, né, do próprio ext e já publica isso para o browser ter acesso. Então, se nós acessarmos aqui, ó, isso que você está vendo é um template, tá? Você pode, obviamente, mudar totalmente esse layout. Aqui é um template com um menu lateral, ó, simulação de um menu lateral, né, com um grid aqui. Esse grid é que nós vamos transformar no grid conectado aqui a esses dados do RAD Server, tá certo? Então, como é que nós fazemos isso? Então, vamos lá. Vamos encerrar esse cara aqui. Tá? Exatamente igual essa estrutura que nós temos aqui. Então, eu tenho aqui uma aplicação que é o cliente deste RAD Server, é exatamente a mesma estrutura, mas já com as modificações para conectar aquela base de dados ali, aquele JSON do RAD Server. Então, eu vou mostrar para vocês quais são as mudanças que nós fizemos. Primeiro, aqui no app, né, é onde está o model e o store da sua aplicação. Então, a primeira mudança aqui no model, esse é o arquivo de exemplo, que é aquele que estava vai exibir aqueles dados que estão ali no nosso teste, né? Esse cara aqui, ó, nome, e-mail e fone, né? Mas nós estamos substituindo esse cara por uma declaração de um model, né, que tenha esses atributos. Então, o que eu vou pegar lá do meu servidor? O contact first, last, phone number, seats, estado e country. Se nós olharmos aqui para o RAD Server, para o resultado do RAD Server, são esses fields que estão aqui. Tá? Então, primeira coisa aqui foi que nós declaramos esses caras. Segundo passo, aqui no meu store, nós vamos declarar a store. Então, originalmente, ele continha dados embutidos aqui nesse JavaScript, né? Era estático, como você pode ver aqui, um header de memória, JSON, mas estático aqui. Ok? O que nós fizemos? Nós transformamos isso aqui numa chamada a uma infraestrutura REST, né, via Ajax. Então, o que está acontecendo aqui? Ele vai criar um data store, a gente chamou de customer, então vai criar aqui um store. Você tem aqui as dependências, né? E nesse constructor, ó, o que está sendo feito? Está sendo chamado sendo feita uma chamada Ajax para o método onde está o nosso RAD Server. Veja que essa URL é exatamente aqui a URL do nosso customer. Tá? Então está fazendo uma chamada lá ao método get, tá? E fazendo um parser em formato JSON. Tá? Esse autoload indica que essa chamada vai ocorrer e vai carregar os dados imediatamente assim que ela for carregada. Então é uma função JavaScript que vai criar aqui um store chamado de store Customer Store. Esse foi o nome dado para ele aqui. Tá certo? E finalmente, você vai criar a interface. Então, nesse caso, eu vou executar um browser. Eu estou criando aqui no Classic uma view. Então, o lists original, que é nosso browser, é o grid. Então, isso aqui é a definição do grid original. Certo? O grid original, que é aquele que você está vendo aqui. Tá? E aí, nós estamos personalizando ele para carregar a nossa infraestrutura de dados. Então, o que é que muda? O que muda é que, a gente adicionou aqui filtros para permitir que ele faça filtros, agrupamentos, são só decorações que você coloca aqui no código, você basicamente usa essas features dentro da declaração do seu grid, mas a gente está declarando um grid baseado no nosso store do customer, né? Tipo dos dados que ele vai ler, customer store, cada uma das colunas, e se ela pode receber filtro, que tipo é o filtro, se é string ou não. Tá? Então, aqui é a declaração do grid, olhando lá para o nosso Customer Store, o qual foi declarado aqui, tá? O nosso Customer Store. Então, basicamente, essas são as alterações. Ele agora está olhando lá para o nosso RAD Server. Então, se nós startarmos essa aplicação agora, então vamos aqui para o raiz dela, chamar aqui o command. Tá? Vamos fazer aqui sencha app watch. Deixa ele carregar o nosso servidor de teste.
Obviamente será a mesma porta, né, do outro teste que nós estamos fazendo, então, exceto se você mudar isso na configuração. Então ele está ouvindo aí na 1841, vamos reduzir um pouco as coisas daqui. Assim que ele estiver pronto aqui, nós vamos dar um refresh nesse cara, e aí nós vamos ter dados vindos do RAD server. Então está concluindo aí o parser de todos os JSONs, ele faz aquela minificação, né, que é uma espécie de compilação dos arquivos para otimização de leitura. Tá aí, tá pronto o nosso servidor. Vamos dar um refresh nesse cara. E aí, o que nós vemos aqui são os dados vindos aqui do RAD server. Tá? Numa estrutura totalmente com separação de views, de controllers e tudo mais, extremamente bem estruturado. Né? Esse grid ele suporta uma série de coisas, como ordenação, né? Você pode aplicar filtros. Então, por exemplo, eu posso aqui fazer um filtro, né, em uma linha, tá certo? Eu posso remover o filtro. Você tem grupos, então eu posso, por exemplo, agrupar aqui por país, né? E aí você tem o grid agrupado por país, ou você simplesmente remove os grupos, ordenação, aí tem eventos que você pode tratar, né, por cidade. Então um grid, nesse caso, olhando lá para o RAD server e preenchendo os dados. Tá? Então essa é a forma, né, que você integra esses caras. Você está falando com o seu serviço, recebendo aqui um REST, né, em formato, fazendo uma chamada, um método REST, recebendo um JSON, e aí o framework faz todo o processo ali de deserialização e da concatenação desses caras na exibição ali do grid. Isso é parte da infraestrutura do próprio EXTJS. Ah, então, bastante interessante, ótimo de performance, e vejam que é fácil ali de compreender como é que as coisas funcionam, não é difícil, né? Pelo contrário, ele torna o desenvolvimento de JavaScript extremamente simples. Então este foi nosso primeiro exemplo com o RAD server já integrado ao EXTJS. Nós fizemos uso aí de proxies Ajax, né? E utilizamos o CMD para a criação do projeto, então editamos ali os arquivos de JavaScript para configurar essa integração. Na sequência, agora vamos utilizar o Architect, que é uma ferramenta para a criação visual das aplicações. Então, o que o CMD faz ali por comando de linha, o próprio Architect já também automatiza isso. Na verdade, ele usa o CMD ali internamente, né, para a criação do projeto, e a partir daí você faz as coisas de maneira visual. Falando um pouco mais aqui sobre esses proxies, né, o REST, esses caras, bom, todo o EXTJS tem uma documentação aqui bastante completa. Então aqui você tem a documentação dessas classes do proxy, né, aqui o Ajax e mais propriamente o REST, que é uma especialização do Ajax, que nós vamos utilizar para integração. Então ele tem um modelinho aqui bastante simples, né, onde você diz qual é o modelo, o model que ele vai implementar, os campos, né, esperados, e qual é o serviço REST que resolve esse cara. Então, basicamente, você parte ali da URL ali do RAD server, onde o seu serviço está em execução, e qual é o recurso que ele vai utilizar. Tá? Então, é isso que nós vamos ver agora na sequência. Então, vamos avançar com esses demos do EXTJS, agora usando o Architect para falar, criar a aplicação e falar com o RAD server. Vou carregar aqui a interface do Architect. Muito bem. Vou criar aqui um novo projeto, só para a gente explorar um pouquinho a ideia. Tá? Um projeto em branco. Então ele faz aqui a inicialização, a ideia vai criar o projeto em si. A criação do projeto em Sencha, na verdade, significa ele gerar ali o PF com o framework, levantar um servidor de teste, tem ali toda uma tarefa que ele faz para você na geração desse projeto, que você também pode fazer por comando de linha usando o CMD. Então a ideia, essa interface visual, ela é uma opção de acordo com a preferência de cada desenvolvedor. Tá certo? Mas o que nós temos aqui? Ó? Veja que é muito parecido. Nós temos um Project Inspector, aqui é onde você entende a estrutura do seu projeto. Então veja que tudo separadinho, ó, controllers, views, as stores, os models,
Tá? Então aqui você tem a estrutura do seu projeto, algo como o nosso Structure Review, lá do RAD. Né? Então, aqui a estrutura do seu projeto já dividido nesse modelo do MVVM. Tá? Aqui os componentes, então aqui seria a nossa paleta de componentes e aqui o nosso Object Spectrum. Então, por exemplo, se eu tomar aqui um panel, então vou jogar aqui esse cara, ele já automaticamente ocupa todo o espaço, né? Aqui no framework, no padrão Modern, né? Ele já é automaticamente responsivo, então você tem um panel aqui. Aqui você tem as suas propriedades, então você consegue tudo visualmente aqui definir as propriedades desse panel, por exemplo, o title aqui, então ext.js 101. Né? Eu vou jogar aqui também um botão. Então, esse button, né, eu gostaria de tê-lo, por exemplo, centralizado. Então, eu selecionei aqui o botão, ó, centered. Né? Então, isso vai facilitando, ele vai te dando algumas dicas aqui também. Tá? Eu posso modificar aqui o tamanho. Então, vamos definir com um tamanho um pouquinho maior. Eu posso definir aqui o estilo visual dentro já do estilo que eu estou utilizando para essa aplicação. Então, ele tem uma biblioteca aqui de temas, né? Esse é o tema default, você pode trocar o tema e você pode criar temas usando o editor de temas, que é parte aqui do pacote. Então, a ideia aqui, ó, eu criar uma chamada para o RAD Server, simplesmente perguntar a versão para ele, tá? Então, aqui a gente tem no text, né? Vou colocar aqui RAD Server Version. Né? E esse cara eu vou fazer uma chamada ao RAD Server. Então, veja, o button, né? O button ele tem eventos. Então, assim como você tem eventos lá na ferramenta, no RAD, né? Aqui você tem eventos. Então eu posso aqui adicionar um evento, ó. Botão direito aqui, adicionar Event Binding, e aí eu tenho o OnTap, que é no momento que o usuário clica no botão, né? Então no OnTap ele vai agora permitir que eu coloque aqui um código para fazer uma chamada ao RAD Server. Nesse caso, né? Eu quero fazer uma chamada. Em linhas gerais, há mais para estudar sobre isso, mas em linhas gerais, o XJS ele suporta chamadas HTTP para, obviamente, REST, nós vamos usar isso no outro exemplo, e também via AJAX. Tá? Então, nesse cara aqui, ó, eu vou pegar esse código aqui, que eu já tenho pronto, né, que é uma chamada ao RAD Server. Então, aqui ó, no botão, né, no tap do botão, o que eu estou fazendo? A gente está fazendo uma chamada a porta 8080 no localhost, exatamente onde está rodando aqui o nosso RAD Server, tá? E pedindo aqui a versão. E aí nós vamos substituir aqui no botão, né, adicionando a versão do RAD Server. Tá certo? Isso é o que nós vamos fazer nesse exemplo. Então eu vou salvar esse cara aqui. Vamos criar aqui um projeto aqui. Depois a gente coloca isso no repositório, tá? Então, criar aqui um ext 101. Vou chamar aqui de myapp, salvando. Tá? Ele vai inicializar o command, que é o CMD. Esse cara tem um servidor web embutido, né? Que vai permitir a gente testar a aplicação. Tá? Então, aqui, ó, assim que ele concluir, ele vai habilitar aqui para a gente o preview. O preview já faz a carga da aplicação e a gente vai testar esse cara fazendo uma chamada lá ao nosso RAD Server. Então ele está inicializando. Se a gente ver aqui no output, ó, vai ver que ele está trabalhando aqui. Ó. Ele está gerando o framework lá dentro da pasta do projeto. Tá? Assim que ele acabar aqui, olha lá, adicionou, está carregando, está gerando o tema. Tá? Então segue trabalhando ali. Criou o tema, aí ele vai startar o servidor web, tá lá, ó, tá ouvindo na porta aqui, tá? Já vai liberar para que a gente possa fazer o teste. O
Wait for changes, agora ele está aguardando para que você faça alguma alteração. Então aqui vamos ao preview da aplicação. Ele vai carregar aqui meu browser default. Firefox está baixando um update, mas é rápido. Então aí a gente tem a nossa aplicação, ó, veja, ocupou toda a tela, o botão do RAD Server, vamos tentar fazer a chamada lá, embarcadeira MS30, que é justamente o que o RAD Server nos devolve. Se eu ver aqui, ó, Open Browser, no Version. Eu só concatenei embarcadeira MS com a versão. Tá aqui, ó, esse REST agora aqui no botão. Então esse é o mecanismo, tá? Isso daqui para vocês entenderem qual é o mecanismo de integração nesse caso usando uma chamada REST. Tá ok? Tem mais um exemplo aqui, dois que eu vou mostrar para vocês. Vamos carregar ele aqui, ó. O que nós temos? Eu parti de um template, tá? De um template da própria ferramenta. Ok? Então, nós vamos implementar aqui o conceito de um login, tá? Então, eu tenho aqui uma interface de login, tá? O login panel, ok? Se você vier aqui, ó, se eu fizer aqui um novo projeto, né? O Framework Modern, ó, tá aqui, ó, o login application. Então, eu iniciei baseado nesse template, tá? Ele te dá pronto aqui já essa interface login, tudo aqui corretamente já segregado, né? Então a gente tem aqui o login panel, que é a nossa interface, a view, né? Você tem a integração do view model, então dentro daquele conceito você tem aqui a integração do view model, então por exemplo a store, né, que é onde se eu tiver aqui uma consulta de dados é com quem eu vou, onde eu vou definir, e o view controller onde está o código. Então, por exemplo, o sign in, né, que é o evento onde o cara clica ali no botão, onde o cara clica aqui no botão de sign in, né, como você pode ver, ele vem aqui para, vamos expandir aqui, on sign in tap. Né? Então, se nós olharmos para o código, na verdade esse cara está escrito aqui no nosso controller, no view controller. Então, aqui no controller você tem o código do sign-in. Está aqui, ó, tá? Então, basicamente o que eu estou fazendo é capturar username e password, tá? Gerar um JSON com username e password, que é o formato aqui esperado pelo RAD Server, e aí nós estamos fazendo um AJAX request, então chamando o login do RAD Server, método post, passando o add.json data, que é esse cara aqui, ó, tá? E então, se bem sucedido, né, você vai navegar. O exemplo aqui, né, esse template já tem aqui o login e tem uma página inicial do projeto. Então eu vou navegar para a página inicial, né? Se tiver incorreto, ele dá um alert com credenciais inválidas. Esse é o objetivo desse exemplo. Então ele vai bater aqui no RAD Server, como aqui você tem já o recurso de usuários por padrão, né? Então eu criei lá um usuário default, tá? Para que a gente possa aqui testar esse login, tá certo? Então vamos lá, se eu executar esse cara, clicar aqui no preview, ele vai carregar a aplicação lá no browser, usando o servidor interno de teste. Então aí eu tenho lá um usuário default, né, do RAD Server, teste com a senha testpass. Essa questão de usuários, etc., nós vamos explorar mais, tá, nos futuros episódios aí, de como controle de segurança e sessões, etc. Mas testpass é um usuário padrão, tá? Então ele passou, ó, ele veio para a primeira página do site, né? Uma página fake aqui. Posso fazer um sign out, voltei para o login. Se eu colocar aqui algo inválido, obviamente não vai dar credenciais válidas. Testpass. Aí você loga. Então aqui fazendo o login no RAD Server, se nós viermos aqui para o console, ó, olha aqui, ó, fez o login corretamente, né? Aqui o login incorreto, depois aqui novamente o login correto. Então tá belezinha a integração funcionando certinho, tá bom?
um exemplo adicional, eu vou agora fazer um CRUD, né, baseado nesse serviço aqui do Country. Então, o Country ali tem o método de inserção, edição, etc. Aqui na ferramenta, você tem alguns wizards, então, que te auxiliam na criação de um projeto. Tá? Esse cara aqui, ó, Data UI Builder, ele cria a base de um projeto para você baseado num serviço REST. Então, você dá para ele um serviço REST para que ele possa consumir, né? E baseado nesse serviço, tá? Ele permite, ele gera um projeto, digamos um template de um projeto, né? Então aqui nós temos o serviço Country, tá aqui, ó. Esse é o serviço que nós vamos implementar, né? Esse do lado do RAD Server. Tá? Então você tem país e a moeda de cada país. Tá? Então se eu trouxer esse cara para cá, ó, o country, né? E fizer um import fields, ó, ele já leu os fields lá do meu serviço. Tá? Aí você diz para ele, ó, o que você quer criar? Eu quero criar um modelo, o model store, né? Um list view, uma visão de detalhes, um form para editar. Tudo isso com controller, né? Você consegue aqui no Advanced configurar outras coisas, detalhes do list view, detalhes do form, né? Então aqui ele vai gerar um CRUD básico, tá? Já olhando, não quero dados de exemplo, vou usar os dados reais, né? Com controller, já fazendo as chamadas REST. Tá certo? Você pode personalizar os nomes aqui dos botões, os templates, todos os detalhes, mas isso aqui no final das contas gera um projeto para você, né? Então, cliquei aqui no Generate, ele gera um projeto que vai consumir lá esse serviço REST já com os métodos do REST, né? Então ele usando o protocolo REST ali como infraestrutura como infraestrutura ali de comunicação, ele já entende os verbos do HTTP standard, tá certo? Então, se nós carregarmos aqui esse outro cara, ele é o resultado dessa geração, desse projeto, tá? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos uma view, né? Essa view tem o display dos países que a gente está constando. Veja que aqui você já tem dados, por quê? Porque aqui, ó, veja aqui no meu store, tá? Eu vou olhar a definição aqui do store, ó. Vamos lá para o código. Olha aqui, ó. Para onde que eu estou apontando? Ó, tem um autoload, autosync, significa que ele manda os updates automaticamente. O nome do meu model, e aí você tem a URL, ó, do RAD Server, né? Qual é o ID, ou seja, o campo ID, né? Porque ele vai usar esse parâmetro como para enviar o parâmetro lá no sufixo, né? Quando você tem que passar no post, no put, por exemplo, que você está editando, então ele vai mandar corretamente lá o parâmetro ID com o country. Ok? Mas aqui eu estou usando um proxy do tipo REST, então isso aqui é uma chamada REST standard. Tá? Se nós olharmos aqui para as definições, ó, então vamos lá. Você tem a definição da interface, né? Então aqui a interface visual, tá certo? Aí você tem aqui o model. Então esse model, olha aqui, ó. No model eu estou definindo um model com esse nome, country model, né? Que estende o classe model básico, que seria como um data module para nós, né? Estou definindo os fields, como se fossem nossos data fields. Existem outras propriedades que você pode colocar aqui de validação, de tamanho, de requerido, não requerido, etc. Tá? Isso aqui é bastante extenso, mas você definiu aqui um model. Tá? E, finalmente, você tem aqui no MVVM a definição do store. Então, baseado neste model que aqui está, né, o meu store, que está aqui, ó, ele vai carregar aqueles dados esperados ali pelo model deste proxy. Tá certo? Se eu vier aqui, ó, ele tem até um preview dos dados. Ó.
do que é que eu estou vendo lá no RAD Server. Ó, o meu REST vindo lá do RAD Server. Tá certo? E finalmente, aqui no controller, aí você tem os eventos. Add. Opa. Você tem isso, ele gerou esse código inicialmente para você, obviamente você pode personalizar, né? Mas aqui é o código JavaScript fazendo o save, fazendo um select de um item, né? Então, ó, no save, ó, o que ele está fazendo? Ó? Esse update record do form já são métodos prontos da infraestrutura que gera o que para a gente é o delta, né? Então, ele está enviando para o store aquele registro alterado, né? E fazendo o commit change do store. O store, por si, esse modelo baseado aqui no store, se você olhar lá para a documentação, ele já sabe aplicar os métodos HTTP. Nesse caso, ele vai estar chamando lá um post ou um put de acordo com a operação. Então, esses caras aqui, ó, são um bom exemplo, né? Isso que ele gera não significa que esse vai ser seu projeto final, mas aqui facilita muito você entender como é que funcionam as coisas, né? O conceito do form, você não precisa manualmente fazer bindings, né? Ele sabe fazer os bindings, ó, observa aqui o código, né? Na edição, o cancelamento da edição, né? O save, né? O remove. Veja aqui, né? Ele está fazendo um remove, então aqui você tem o código aqui para deletar o cara, né? Então esse é o princípio aqui da integração para você fazer um CRUD, né? Para você ter um efeito aqui do CRUD, ó, faço o remove record. Então, do registro que eu estou posicionado, então tudo baseado em classes. Ele tem componentes, tudo baseado em classes. Isso torna a programação muito mais simples do que um JavaScript standard, né? Se nós executarmos esse cara, então eu tenho ali a leitura dos dados, ó. Se eu selecionar um registro, ele já está exibindo ali para mim, né? Eu posso por exemplo, editar aqui, ó, Inglaterra, trocar aqui de pound para euro, né? E isso já foi lá para o servidor, ó. Se eu vier para cá, ó, olha o put que aconteceu aqui, tá? Se a gente fizer um refresh, ó, geral, né, do projeto, ó, tá trocado aqui para euro. Eu posso voltar aqui para pounds, salvar, né? E então está aí o processo de um CRUD completo, né? E isso batendo aqui no nosso servidor do RAD Server. Então aí é bastante importante começar a estudar, né, toda essa infraestrutura aqui, e nós vamos explorar isso melhor também em termos de constituição do XTJS, forms, fields, o binding de fields, o store e tudo mais. Mas esse exemplo que ele cria, né, esse template que ele cria para você baseado aqui nesse o iBuilder, facilita muito porque você já consegue compreender essa infraestrutura. Daí para frente expansão disso daqui. Muito bem, então aí tivemos exemplos da criação de projetos com o Architect, a ferramenta visual da Accenture para a criação de projetos EXTJS, no estilo RAD, e sua integração com um back-end REST, nesse caso com o nosso RAD Server. Aqui eu tenho alguns links que vocês podem utilizar aí como fonte de estudo, especialmente XTJS. É um framework bastante avançado, tem bastante coisa para compreender, então esses links aqui acredito que podem ajudar aí nessa iniciação com o XTJS. Tá? Aqui mais informações do RAD Server, são exemplos de uso do RAD Server e documentação em especial dos recursos adicionais dos serviços prontos que o RAD Server traz, que você pode tirar proveito aí no seu projeto. Nós temos ainda hoje mais uma apresentação do Alessandro. Ele vai explorar alguns recursos avançados do XTJS, em particular hoje ele vai falar sobre o data bind de fields, com a infraestrutura, utilizando a infraestrutura de classes do XTJS. Nós temos também promoções e uma série de outros recados aí para vocês. Então fiquem aí conosco. Nós teremos agora uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. Muito obrigado pela presença de todos até o momento e vamos agora então ao vivo com perguntas e respostas.